Bom dia. Nós vamos dar início ao Seminário de Arqueologias Indígenas. Então, primeiro queria agradecer e desejar uma boa-vinda para todo mundo. Assim, é uma enorme alegria a gente estar podendo realizar esse evento. Então, assim, contar com tantas pessoas que têm, acho que, nos ajudado a repensar o que é arqueologia e poder fazer isso dentro da universidade, acho que isso é algo bastante poderoso, assim. Eu sou a Mariana Cabral, sou professora aqui do Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFMG. O Departamento de Antropologia e Arqueologia é um dos nossos apoiadores nesse evento, mas esse evento está vinculado ao programa de pós-graduação em Antropologia aqui da UFMG também. Sendo um evento que está focado no protagonismo indígena, a gente entendeu que algumas partes dessa sessão de evento acadêmico também precisavam ser modificadas. Uma delas tem a ver com um mimo que vocês receberam na inscrição, que é um colar de proteção, né, que Bibi Nhataramiak e Anderson Ticuna gentilmente provocaram a gente como comissão a acolher, como também um dos modos da gente mudar o jeito de fazer ciência usando outros caminhos além da escrita, né? Então, convido todo mundo a usar os seus colares, né, e que isso nos ajude a caminhar bem nesses 3 dias, mas não só. E uma outra ideia que surgiu foi que essa cerimônia de abertura ela fosse conduzida também com uma cerimônia de abertura, vamos dizer, cosmológica também para esse evento. Então, Rose Ponce, que é uma das nossas palestrantes convidadas, gentilmente acolheu o convite da comissão organizadora para fazer essa abertura. Então, eu vou convidar a Rose para conduzir essa abertura da cerimônia, para depois a gente passar para a cerimônia acadêmica formal de mesa, mas a gente vai iniciar, então, com Rose conduzindo essa cerimônia para nós. Obrigada. Bom dia. Rapaz, que responsabilidade isso, né? Baita responsabilidade a gente ser chamada para trazer todos os ancestrais, né? Todos os encantados para esse local, abrir esse portal. Eu estou aqui, eu estava conversando com... Esqueci teu nome. Repete. Elaide. E estou muito emocionada pela história, né? Pelo que vem antes dessa história, para estar aqui, dentro de uma academia, falando sobre arqueologia indígena e, mais do que isso, falando sobre essa energia que muitos chamam de espiritualidade, mas a espiritualidade já vem do evangélico, do católico, né? Já vem desse lugar, mas desse lugar sagrado para o indígena, que são os seus encantados, os seus guardiões e os seus ancestrais. É muita responsabilidade aqui, mas eu estou muito grata por isso. E eu gostaria de pedir para os parentes virem aqui comigo, porque não são os meus ancestrais, são os nossos. Né? Não são os meus encantados, são os nossos. E meu nome, eu sou Guarani. Meu nome é Paramirim Potã. Né? Rose Ponce é o nome branco, que a gente foi obrigada a... Cuidado só aqui para mim, por favor. E estou muito feliz aqui, eu estou honrada, porque eu estou usando aqui uma maracá da Nádia Tupinambá, um presente dela. Então, eu estou aqui com a bênção da Nádia Tupinambá, que é uma grande representante dos nossos povos. Então, eu quero aqui pedir a presença, permissão, para chamar... Eu quero que vocês se levantem, por favor. Vamos bater o pé? Vamos acordar a terra?
Os encantados só vêm quando a gente acorda a terra. Então, bora bater o pé e trazer a força dessa terra, abrir esse portal. E quando a gente fala acordar a terra, não é só a terra debaixo dos nossos pés, é a terra corpo. Quem somos? Acordar o nosso corpo para receber saberes. Com o corpo fechado, dormindo, a gente não recebe. Então eu quero chamar você, né, todo mundo, para acordar esse corpo, abrir essa alma, abrir o coração, mais do que os ouvidos. A cabeça, se vocês quiserem deixar do lado de fora, a gente agradece. Mas os corações precisam estar abertos. E assim, pedindo a presença de todos os nossos ancestrais, todos aqueles que vieram antes de nós, todos os ventres responsáveis por nós estarmos nesse momento, nesse aqui e agora, doando, entregando os nossos saberes, para que vocês possam compreender quem somos e que estamos aqui desde sempre. Que os nossos saberes molham essa terra antes de tudo. Que nós trocamos esses saberes com a terra, com a água, com o ar. Que temos raízes e precisamos respeitar essas raízes. Que essa terra é sagrada, que a água é sagrada, que o ar que nós respiramos é sagrado, que o fogo que aquece as nossas casas, nas nossas aldeias, é sagrado. Que a presença dos nossos ancestrais, de todos os povos, se abra aqui. Um portal de luz, um portal de amor, um portal onde nós possamos transitar entre a mente e o coração, entre o saber da academia e o saber ancestral, sem desrespeitar aquele que veio antes. Com os dois pés, gente, bate forte. Desperta o corpo, acorda a terra, acorda a sua terra, porque a arqueologia não mexe na terra, acorda a sua, desperta a sua, do seu corpo, trazendo para o aqui e para o agora, toda a sabedoria que essa terra tem, que essa terra possui. Que os encantados possam nos inspirar, nos proteger, nos guiar, que as nossas palavras, que nascem das nossas águas sagradas, sejam sempre inspiradas pelo saber, inspiradas pelo saber que vem do amor, que vem de cada povo aqui presente. E aqueles que não estão presentes também estão aqui, porque caminhamos juntos. Somos de várias partes desse país maravilhoso, com dimensões continentais, mas todos somos parentes. Todos somos parentes. Todos estamos ligados. E nos reconhecemos assim a cada olhar. Nos reconhecemos assim a cada encontro. Nos reconhecemos assim onde estamos. E onde não estamos também somos reconhecidos. Porque ninguém tira as raízes que nos pertencem. Que esse portal se abra hoje, agora. E só se feche na quarta-feira, quando nós encerrarmos toda a cerimônia. Nhanderu nos proteja, nos abençoe. E que o estrondo de Tupã se faça presente, abrindo caminhos para que essa arqueologia tenha
consciência de que mexe na terra sagrada, num ventre, e cada vez que se abre um ventre, precisa ter respeito, porque dali nasce um fruto. O fruto do saber, o fruto do passado, o fruto do presente, para que nós possamos construir um futuro cada vez mais harmônico, pacífico e respeitoso por todos os povos. E que essa emoção que hoje permeia aqui os nossos olhares e os nossos corações seja a emoção de união, sem competição e sem comparação, porque isso a gente já tem demais no mundo. Que possamos nos harmonizar de mãos dadas. Assim. Alguém quer trazer um canto? Não? Não? Alguém quer trazer alguma palavra? Quer falar alguma coisa, parente? Vocês continuam a ritmo. Eu vou cantar música que a Foxi cantou no museu, para trazer as coleções ficar isoladas no museu, né? Só que eles foram longe de suas terras. Mas com o tempo que eles ficam no museu, os espíritos eles ficam congelados. Quando a gente cantar essa música, isso desperta os espíritos das coleções e relembrar as nossas tradições, relembrar de onde veio e voltar espírito dentro do objeto. Então, a gente cantou essa música. Che semani som, oha, oha, che semani som, amna. Che semani som, oha, oha, che semani som, amna. Essa música fala, nós vamos gostar de brincar, assim, alegrar, né? Alegrar, trazer alegria também dentro de nós, trazer sorriso dentro de nós, para a gente se tornar a alegria quando a gente fica mais forte. É isso. É isso. Corpo acordado, terra desperta, encantados apostos, os espíritos descongelados, porque nós precisamos deles vivos, cheios de fogo. E é assim que nós queremos todos aqui. Agudeuete! Corpos abertos, caminhos abertos, vamos dar início. Para a gente seguir, eu acho que nessa boa energia que Rose nos ajudou a mobilizar, fazendo todo mundo se engajar, trabalhar junto, agir junto, mexer junto. Eu vou convidar minhas colegas que são da organização desse evento, né? Então, Camila Jacome, Elaine Parintins, nomeio aqui Bibi Nhataramiaki, que acabou não podendo estar presente com a gente, e nosso colega Rubem Cacheta, que é o coordenador do programa de pós-graduação, que apoia também o evento, com o qual o evento está vinculado. Então, pedir para virem até a mesa para a gente compor a mesa de abertura, aproveitando essa energia boa aí.
Bom, mais agora na formalidade acadêmica, eu queria começar fazendo uma série de agradecimentos, né? Que esse evento ele existe em função de uma rede grande de pessoas e instituições que toparam se mobilizar com a gente. Então, quando a gente começou a pensar esse evento, isso foi, acho que, sei lá, agosto de 2023, alguma coisa assim. A história, eu vou contar um pouquinho dessa história, porque, bom, nós somos contadores e contadoras de histórias, né? Então, também tem a ver com isso. Mas eu e a Camila, lá, acho que, sei lá, início de 23, a gente propôs um simpósio num evento acadêmico internacional. E a ideia desse simpósio era reunir pessoal que está trabalhando com arqueologia, pessoas indígenas, principalmente na Amazônia, que é um evento focado na Amazônia. E a gente fez uma super articulação, foi convidando pessoas, né? Aí que a Elaine se aproximou também. E juntamos várias pessoas, todo mundo topou, mandamos. A proposta do simpósio ficou incrível, tinham, acho que, eram 12 apresentações, 10 eram de pessoas indígenas. Então a gente estava super animadas. Só que daí aconteceu esses reveses. Esse evento era um evento que costumava dar muito apoio para a participação das pessoas. E acabou que, em função de outras mudanças de planos e de financiamentos, o evento não conseguiu ajudar, de modo algum, a gente levar as pessoas indígenas para participar do evento. E a gente começou a ficar muito incomodada, né, pensando isso. O que adianta a gente falar tanto da relevância né, de outros corpos estarem fazendo ciência se esses corpos não podem participar dos eventos acadêmicos? E Elaine conversou com colegas de associações indígenas na Amazônia, e as pessoas começaram a dizer, nossa, isso é muito importante, a gente precisa fazer esse evento acontecer. E a gente acabou, uma decisão triste, mas de cancelar o nosso simpósio nesse evento, porque a gente entendeu que, já que não tinha como ir, né, as pessoas indígenas irem ao simpósio, não fazia sentido manter um simpósio de arqueologias indígenas só com pessoas brancas. Mas daí surgiu essa pulga, né, porque a gente viu que tinha gente, tinha vontade, tinha disposição, e o que faltava era um pouco isso, da gente tomar as frentes e tentar organizar isso. E daí surgiu, então, a ideia, num dos editais da CAPES, de apoio a eventos, da gente fazer essa proposição para a CAPES, né? Então, eu, Camila, Elaine e Bibi corremos atrás, né? Como sempre, final de edital é aquela tensão, mas conseguimos fazer a proposta para a CAPES. E a CAPES, gentilmente, aprovou o nosso projeto com muitos, assim, com pareceres muito elogiosos. Só que a gente teve cortes radicais, né, do orçamento. E com isso a gente novamente chegou naquela situação de, bom, se a gente tiver só esse dinheiro da CAPES, a gente não vai conseguir fazer esse evento do jeito que a gente tinha imaginado fazer, né, trazendo várias pessoas indígenas para virem estar falando com a gente. Daí surgiu uma chamada da FAPEMIG, e daí que é a Fundação de Apoio aqui de Minas Gerais, que acolheu também nossa proposta e nos deu mais um aporte de recursos importante. Com isso a gente teve a certeza de que ia dar certo. E depois a gente ainda teve um apoio do Departamento de Antropologia e Arqueologia, numa chamada interna, que também nos disponibilizou mais uma pequena parcela do recurso. Isso permitiu que a gente conseguisse fazer esse evento, né? E esse evento, ele nos parece ser, acho que a primeira vez que a gente tem um evento acadêmico numa universidade brasileira sobre arqueologia, um protagonismo indígena tão forte, né? A gente tem 12 palestrantes, pessoas que foram convidadas para estar aqui com a gente hoje, sendo que 8 dessas pessoas são pessoas indígenas, né? Então, isso é um pouco a marca que a gente quis colocar na programação disso, de botar, da gente escutar o que está sendo pensado, produzido, né, imaginado pelas pessoas indígenas na arqueologia feita no Brasil. Mas esse evento, vamos dizer, ele acontece hoje porque lá atrás, né, outros movimentos iniciaram. A gente lembra de um evento em 2012, que a Juliana, que está aqui com a gente, teve à frente, organizado lá na Federal de Santa Catarina, né, que era o simpósio Arqueologia, Memória e História Indígena, né, que já estava
trazendo à tona essa relevância das pesquisas colaborativas com populações indígenas no Brasil, né, pensando essa produção de conhecimentos participativos e engajados. Em 2013, a Fabiola, que também está aqui com a gente, organizou um simpósio na SAB, também voltado a pensar essa relação da etnoarqueologia e os povos indígenas, junto com o Jorge Hermício Oliveira. Em 2019, a Semana de Arqueologia do MAI USP teve uma mesa redonda. Jaime Chamem Waiwai foi um dos palestrantes nessa mesa, chamada Arqueologias Indígenas. A gente teve, em alguns momentos, em congressos da Sociedade de Arqueologia Brasileira, colegas indígenas, né, proferindo palestras. E o que a gente tem visto nos últimos anos, e isso é um resultado da política de ações afirmativas no Brasil, né, de fortalecer o ingresso de corpos diversos na universidade, o interesse de pessoas indígenas em se formar em arqueologia, em seguir essa formação acadêmica. Então, a gente tem visto, né, nos últimos congressos, principalmente os congressos regionais, isso já está bem marcado, de pessoas indígenas contribuindo e atuando diretamente. Em 2018, eu comecei a dar uma disciplina aqui na UFMG que chama Arqueologias Indígenas e Colaborativas, e o foco dessa disciplina é a gente ler pessoas indígenas do Brasil. E em 2018, eu lembro que o programa da disciplina, ele basicamente era feito de TCCs, porque o grosso do que existia naquele momento, escrito por pessoas indígenas em arqueologia no Brasil, ainda estava no formato de TCCs. Hoje, essa disciplina tem dissertações, tem vários artigos, né? Então, assim, essa produção e essa presença das pessoas indígenas, ela está se consolidando. Então, esse seminário é também um modo da gente ajudar esse movimento, né? Mas é isso, ele é resultado de um caminho, né, que começou a ser construído há bem mais tempo. Então, assim como a gente, Rose nos ajudou aqui a chamar ancestrais do ponto de vista dessas histórias indígenas que a gente está mobilizando, a gente também tem esses ancestrais acadêmicos, né, que foram criando caminhos e permitindo que a gente chegasse aqui. Então, dado esse histórico aqui, eu queria só reforçar os agradecimentos nominalmente, né? Então, a comissão científica, a gente contou com a ajuda da Camila Vicheres, o Igor Rodrigues, a Elaine e Bibi Natanamiak também. Eu queria muito agradecer a nossa comissão local, né? Tem vários estudantes que estão nos ajudando aqui, então, em especial, a Camila Murta Ribeiro, a Luísa da Costa Carvalho, a Karina Landa da Silva e a Stephanie Silva, né, que são pessoas que estavam bem no núcleo aí dessa organização. Então, assim, muito importante poder contar com esse apoio. E agora eu queria passar a palavra, eu vou pedir primeiro talvez para o Rubinho falar, que é o coordenador do programa de pós-graduação, que gentilmente topou, né, compor essa mesa, só como, vamos dizer, uma parte aqui do cerimonial, né? Então, queria que o Rubinho, enfim, só dissesse algumas palavras. Obrigado, Mariana. Bom dia a todas, a todos. Eu não vou falar muito, apenas dizer, né, estou como coordenador do programa de pós-graduação em antropologia. Assumi há pouco tempo, de forma bem provisória, porque uma outra colega está fazendo pós-doutorado e vai voltar em breve para assumir essa coordenação. Então, na verdade, eu assumi, deve ter uns 2 meses, mas de fato tem uma semana que eu estou assumindo de fato. Estava numa viagem para fora, viagem para a Amazônia, de férias, e agora que eu estou assumindo e já encontro esse encontro tão importante, marcante, que eu acho que vai ser fundamental para a história da arqueologia, pelo menos na UFMG. Né? O nosso programa de pós-graduação, ele ainda não sei por quanto tempo vai durar isso, mas é um programa de pós-graduação que articula antropologia e arqueologia. Né? Foi criado em 2006 e está passando, como tudo passa por transformações, mas eu gosto de pensar que, pelo menos do ponto de vista da antropologia, a antropologia nunca deixou, desde o seu início, de fazer pesquisa colaborativa, sempre fez, né?
E sempre foi a participação e a presença, o protagonismo indígena, de uma forma geral, seja indígena, né, aqui, quando se faz pesquisa com povos indígenas no Brasil, seja em outros lugares do mundo, foi essencial e crucial para a pesquisa antropológica. Só que, na maioria das vezes, isso foi omitido, né? O fato da pesquisa ser muito mais, digamos assim, o pensamento, a ideia dos próprios povos nativos serem mais importantes do que as próprias ideias dos antropólogos, essas pessoas não foram, assim, devidamente reconhecidas, né? E eu gosto de dizer, já tem um tempo, né, que, né, se fala de museu também, se fala de antropologia. Eu dei o semestre passado uma disciplina, eu nunca tinha dado na vida, museus e numa perspectiva contra-colonial, e há um tempo, pelo menos já 1990, 80, já se dizia que não deveria mais se fazer museus, ou pelo menos uma perspectiva do museu sobre os povos, mas com os povos indígenas, né? Então eu acho que a gente está vivendo esse momento na antropologia de uma forma muito marcante. Acho que não sei tanto na arqueologia, mas que eu conheço muito pouco, mas essa ideia de se fazer antropologia com os povos, não sobre os povos, é essencial. Mas ainda mais do que isso, eu acho, isso ainda não é suficiente, que é preciso que os representantes desses povos sejam, de fato, os protagonistas dessas pesquisas. E não é nesse sentido que eu acho que a gente precisa, digamos, realizar essa perspectiva de uma antropologia, de uma arqueologia colaborativa de uma forma mais radical, com a chegada dos povos indígenas para a universidade, para, né, os eventos acadêmicos, como é esse caso aqui. Então é só isso, deixa eu desejar boas-vindas, acho que vai ser muito legal para a gente, para a antropologia, para a arqueologia. O momento não é muito propício, porque, né, os antropólogos, em especial, hoje, nesse momento, está tendo a RAM, né, que é a reunião de antropologia em Salvador. Então, eu digo isso porque essa perspectiva colaborativa entre antropologia e arqueologia na UFMG talvez seja mais forte entre os estudantes do que entre os próprios professores, né? E eu acompanho a trajetória de alguns estudantes antropólogos e estudantes arqueólogos, e eles conversam muito, falam muito. Hoje tem uma perspectiva muito colaborativa, de fato, entre os estudantes. Mas o pessoal da antropologia, propriamente, ou estão de férias, a gente está num período de férias, ou estão para essa reunião em Salvador, a RAM, né, reunião de antropologia do Mercosul. E um outro evento também é a Marcha das Mulheres, né? Eu falei assim, gente, e as mulheres arqueólogas devem estar para a Marcha das Mulheres em Brasília, fiquei imaginando. Então, assim, o momento é meio, né, não é um momento onde todo mundo está aqui, mas aqueles que estão vendo, tem muita gente aqui ainda, isso já nesse contexto é muito legal. É isso, muito obrigado e, mais uma vez, desejo um excelente congresso, com conversas e articulações para uma arqueologia indígena para o futuro. Obrigado. Bom, bom dia. Meu nome é Camila Pereira Jacome. Mariana me apresentou aqui, mas eu vou me apresentar novamente. Eu sou professora na Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, mas sou filha dessa casa, fiz História, me graduei aqui, fiz mestrado, fiz um na Belas Artes e um aqui no PPGAN, então o PPGAN também é minha casa, foi minha casa, né? E hoje estou aqui com outra casa na Amazônia, né? Então, nascida e criada no Cerrado e hoje morando da beira do Tapajós, literalmente. Minha casa não fica nem a uns 300 metros de lá. E nesse processo de voltar, né, de vir aqui, antes de começar o evento, eu tenho 2 filhos que foram nascidos aqui, mas eles nunca tinham conhecido uma cachoeira, né? Não uma cachoeira
conhece cachoeiras amazônicas, mas não uma cachoeira da Serra do Cipó. E eu fui levar meus meninos lá, porque eles precisavam de ter esse batismo. E o meu filho mais novo, o Pedro, chegou e falou assim: nossa, é muito legal esse igarapé de pedra. E essa eu acho que é a tradução, né? As crianças traduzem muito bem as coisas, né? Um menino criado na água doce quente, vem aqui para a água doce gelada. E eu espero que a gente encontre aqui também nossas traduções, né? Que a gente, como Mariana falou, a gente é bom de contar história. E que a gente consiga também fazer essas traduções aqui com as palavras que a gente encontre, né? E eu acho que o que eu aprendi, né? Eu falo com o Rubinho muito isso, assim, para mim está fazendo o tempo todo arqueologia, de uma certa maneira, traduzir coisas, né? Transformar materialidades em palavras, transformar palavras em materialidades. E isso é muito difícil. E aí, por isso que a gente precisa ter muita atenção no que a gente está fazendo, né? E eu acho que a Rose hoje abriu isso para a gente, foi muito emocionante, foi um negócio muito forte, né? Muito poderoso. Obrigada, viu, Rose? Acho que você fez um processo inicial dessa tradução, né, dos mundos, que são vários, né, não só esse aqui que a gente está vendo. E na UFOP, eu aprendi muita coisa. E eu acho que a coisa principal que eu aprendi foi que a gente não faz nada, mas nada, sem estar com os povos indígenas. A UFOP é uma universidade muito marcada pela presença indígena, pela presença quilombola, pela presença das ações afirmativas, né? A primeira pessoa que eu vi falar em ações afirmativas na minha vida foi esse daqui, ó, que ele fala essas coisas que não sabe nada de arqueologia, tem 20 anos. Sabe? Foi meu orientador, é um mentiroso, que ele sabe, sim. Ele fica falando isso para falar que só para não se desresponsabilizar, mas ele sabe muita coisa assim, viu? Estou te desmentindo aqui na frente de todo mundo. E a gente aprendeu isso, que não tem uma mesa, não tem um evento, não tem nada que se faça sem os povos indígenas, né? A gente não fala mais pelos indígenas, não deveríamos estar falando pelos indígenas, né? Então, esse daqui é realmente o fruto de um desejo, né, grande que a gente teve disso, de que a gente possa transformar também os eventos acadêmicos, não é só as entradas pelas ações afirmativas, mas que também outros espaços acadêmicos eles possam, de fato, refletir essa diversidade que as universidades brasileiras, né, desde a lei das cotas, elas assumiram, né, e assumir isso de uma maneira muito real. Inclusive isso, né, o protocolo das coisas, a gente não vai fazer só uma mesa aqui para poder falar em nome do diretor, do coordenador, mas, né, que a gente faça uma abertura que seja, de fato, condizente, né. Então, assim, eu queria dizer que o nosso desejo, né, e é bom expressar em palavras os desejos, porque elas vão virar semente aí, quem sabe, né? As pessoas ouvindo também acolhem. É transformar eventos como esses em coisas constantes e recorrentes, né? Não necessariamente que esse evento tenha uma versão 2, que assim, né, até seria maravilhoso, mas tornar-se contínuo, mas que também outros eventos, né, possam assumir, né? Mariana fez um histórico importante, essa semente já está há muito tempo saindo da terra, mas que ela possa se tornar um corpo, tornar uma árvore de um tronco bem grande, uma samaúma aí para dar sombra para a gente. E é isso que eu queria falar, dar boas-vindas para todo mundo, agradecer minhas companheiras aqui. E Bibi não está aqui, mas está aqui, ó. Bibi está aqui. E agradecer a todas e todos. É isso. Passar para nossa querida Elaine. Pachacua. Bom dia a todos. Eu sou Elaine Parintins. Na língua indígena, meu nome é Cunhanaua. Sou indígena do povo Parintintim. E sou arqueóloga, né? Já estou aí na trajetória arqueológica há mais ou menos uns 20 anos. Me apresentar um pouquinho, mas vou contar um pouco mais dessa trajetória e dessa história na parte da tarde, né? Mas fiz História na Universidade Federal do Amazonas, fiz mestrado em Antropologia com área de concentração em Arqueologia
na Universidade Federal do Pará, e atualmente eu sou doutoranda em Antropologia Social na Universidade Federal do Amazonas. E já estou, né, nessa trajetória, trabalhando com várias, né, em vários vieses, né, que a arqueologia nos permite. Licenciamento na arqueologia, na educação, e principalmente o que é para mim uma bandeira de luta hoje, né, é pensar a arqueologia e no âmbito do movimento indígena, de como a gente pode colocar o que se produz academicamente, né, um espaço como esse aqui, no âmbito da luta, né, que é super importante, que a gente vai poder ter a oportunidade de conversar muito sobre isso ao longo dessa semana. E, pessoalmente, para mim, é muito especial, muito importante estar nesse lugar, né, do outro lado, mas falando de um outro lugar, né, de um lugar que não é tão recente, mas que é fruto de um processo de retomada, né, e de conexão e reconexão com a minha identidade cultural. Né, eu sou uma mulher indígena que nasci num contexto urbano, mas que tenho meu território ancestral e toda a minha família materna e paterna na região da Mundurucânia, no Baixo Tapajós. É de lá que eu venho, é lá que é o meu território ancestral, e por muito tempo, sendo uma arqueóloga quase que pregando no deserto, né, de uma geração, né, que eu quero dizer para meus parentes mais recentes aí, que são frutos de graduação, mais recentes, assim, que nem sempre foi assim, né, a gente tem muito a avançar. Mas há 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com arqueologia, quando o Tijolo, né, nosso querido conferencista que vai conversar mais ainda hoje, mais para frente um pouquinho, começou a trabalhar, né, começou a pensar a arqueologia, a gente nem falava sobre isso, né, sobre arqueologia indígena, sobre pessoas indígenas, e muitas pessoas que viveram processos de retomada, que é o meu caso, é o caso de muitos parentes aqui, e que tiveram por muito tempo, né, o seu lugar deslegitimado. Então, acho que falar hoje de um outro lugar, como uma mulher indígena que é arqueóloga, que é neta de ouleiras, né, e que a gente fala de arqueologia, eu vou falar sobre isso de tarde, fala sobre materialidades arqueológicas, que é um jargão acadêmico, nunca foi algo distante da minha realidade, assim, da minha vida, porque eu vivia aprendendo isso com a minha avó, eu vivia ouvindo sobre o que isso significava, sobre outras coisas que, às vezes, no espaço acadêmico, a gente, para sobreviver a um espaço tão hostil, a gente performa. E é preciso fazer a retomada do contrário. Eu acho que estar aqui com parentes, com amigos, né, com mulheres indígenas, com pessoas de diversas regiões, é também fazer esse movimento de retomada do discurso e do lugar que a gente fala. Eu lembro muito desse seminário, né, acho que foi em Santa Catarina, 2010, 11, 12, 13, alguma coisa, 12. Eu estava nesse seminário, né, eu comecei a trabalhar com arqueologia em 2003, então já tem longos, bons 20 anos aí. E eu lembro que, eu acho que talvez eu era a única pessoa indígena, né, naquele momento. E como mudou de lá para cá, e que bom que mudou, né, e como precisa mudar. Eu estou no doutorado na antropologia social, primeiro por uma escolha política, porque eu gostaria de continuar a minha formação em uma universidade amazônica, né, mas muito também por pensar essa questão do diálogo, né, da antropologia com a arqueologia, que eu acho que é fundamental, né, a gente fala muito na arqueologia do licenciamento, dessas coisas sobre patrimônio cultural, né, que o mundo imaterial, o mundo não humano, ele não está desassociado dessa materialidade, não dá mais para falar de arqueologia pensando a materialidade separada, né, da nossa espiritualidade, das nossas histórias, das nossas memórias, daquilo que os nossos avós e bisavós nos ensinaram. Então, isso está em diálogo, né, e isso é muito importante. Então, queria dizer da minha emoção, né, de fato, acho que é um marco. Não lembro, não tenho memória de um outro evento acadêmico onde a gente... primeiro, na comissão, né? Pessoas indígenas numa comissão, podendo opinar. A gente opinou muito a cabeça da Mariana e da Camila, eu e Bibi. Não, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Não, vamos tentar desconstruir, né, esse espaço. Eu acho que quando a universidade, professores e pessoas que não são indígenas, elas se colocam junto com a gente na luta, se colocam
levantam essa bandeira com a gente de desconstruir esse espaço que é tão hostil, é tão colonialista, a gente sabe disso, a gente fala sobre isso o tempo todo, mas a produção acadêmica, esse espaço, ele precisa estar junto com a gente. Então, para a gente também é importante se aproximar, e o que se produz na academia também é importante para qualificar a nossa luta, né? Que é uma luta de todos nós, mesmo daqueles que não estão indígenas, eles estão juntos, né? Na luta pela demarcação dos territórios, na luta por uma educação indígena de qualidade, onde a gente possa inserir informações da arqueologia dentro das escolas, né? Que estão tão carentes hoje nos territórios, das implementações de plano de gestão, de incluir arqueologia nesse debate, e das materialidades dos povos indígenas em situação de isolamento voluntário. Então, são muitas temáticas do mundo da política indigenista e da luta indígena que não está desassociada da arqueologia. E eu acho que essa semana a gente vai conseguir abrir um pouquinho os olhos para isso, falar de forma mais profunda sobre isso. Então, obrigada, né? Só uma fala inicial e aí a gente vai conversando ao longo do dia. Obrigada a todos. Com isso, então, gente, está aberto o nosso seminário. A gente vai fazer uma pausinha. Se tudo der certo, talvez tenha um cafezinho lá fora. E a gente volta 10h30 com a conferência do Tijolo, que vai nos brindar aí. Então, muito obrigada. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindes. E vamos lá, que sejam ótimos 3 dias.